Olá, eu me chamo Joyce e sejam todos bem-vindos ao curso Aprendendo Cerâmica Fria. É um prazer te ter aqui comigo. E antes de começarmos, eu quero me apresentar um pouquinho melhor e contar como que eu conheci a cerâmica fria, né? Eu conheci a cerâmica fria de uma maneira mais moderna, né? Eu tava no Instagram, rolando lá o meu feed e eu vi um vídeo de um rapaz fazendo um limão de cerâmica fria e eu fiquei muito curiosa e interessada pra saber o que era aquilo. E aí eu fui pesquisar mais sobre esse tema e eu vi que as pessoas faziam muitas coisas legais com cerâmica, vários tipos de decoração, e eu fiquei assim, ai, eu preciso comprar cerâmica fria. E aí não demorou muito, eu comprei os primeiros materiais, que foi 1 kg de cerâmica fria. Eu comprei um kit com 6 tintas e um kit com 6 pincéis e um verniz vitral. E desde o início eu sempre fiz cerâmica fria na minha casa, na minha cozinha, como vocês podem ver, com materiais acessíveis. Teve muita coisa que eu não comprei, eu fui usando aqui de casa mesmo, porque dá pra substituir muitas coisas. Fui colocando a mão na massa e foi assim que eu comecei a praticar e fui aprendendo. E aí eu via muito vídeo de pessoas fazendo cerâmica fria, dando dicas, tirando dúvidas, até que eu mesma comecei a gravar e ensinar sobre cerâmica fria sem nem saber direito o que eu tava fazendo. Já que eu falei sobre mim, agora vamos falar sobre um curso. E ao longo desse curso você vai aprender sobre modelagem na cerâmica fria, o tempo correto de secagem da peça. Também vou esclarecer dúvidas muito comuns que as pessoas têm em relação à cerâmica fria. Vamos falar sobre pintura, qual a tinta correta para pintar a cerâmica fria, tipo de vernizes, qual o melhor acabamento para sua peça e muito mais. E esse curso vai ser rápido, prático e simples para você aprender a fazer cerâmica fria aí da sua casa com materiais acessíveis. No início, você não precisa comprar muitos materiais, você pode substituir por muitas coisas que você tem aí na sua casa. Já falei o que você vai aprender nesse curso, vamos entender o que é a cerâmica fria, porque é muito importante a gente entender e aprender sobre o material que a gente está trabalhando. E essa aqui é a massa de cerâmica fria e, de maneira bem resumida, é uma massa de modelar que é feita a partir de alguns ingredientes. Na composição da massa diz que tem água, cargas inorgânicas e aglutinantes vegetais. Vamos entender o que é cada um desses ingredientes? As cargas inorgânicas podem ser argila fina, pó de talco ou cauli, que vão trazer estrutura e firmeza para essa massa. E os aglutinantes são as colas vegetais que vão deixar essa massa firme e grudada enquanto ela seca. E por último, a água, ela vai trazer umidade para que a gente consiga modelar essa massa. Então aqui a gente conclui que a cerâmica fria é um produto sintético, criado em laboratório, diferente da cerâmica tradicional. E esses dois termos, cerâmica fria e cerâmica tradicional, podem causar uma confusão nas pessoas que não entendem sobre o assunto e acaba achando que é o mesmo material, mas não é e está bem longe de ser. A cerâmica tradicional é feita a partir da argila, que é encontrada na terra, na natureza. E diferente da cerâmica tradicional, a cerâmica fria a gente não pode usar ela como utilitário. Não dá para fazer uma xícara, um prato, um copo ou alguma coisa que a gente vai colocar algum alimento e consumir. Isso porque a cerâmica fria ela é uma massa crua e porosa. A cerâmica fria não é segura para a gente fazer utilitários, ela é somente para uso decorativo. E enquanto na cerâmica tradicional, a argila ela passa por um processo de queima em um forno específico, que não é um forno de casa, viu gente? É um forno específico para queima de cerâmica que você encontra em ateliês. E é exatamente esse processo de queima nesse forno de altas temperaturas durante horas que vai tornar essa peça de argila segura para a gente consumir alimentos. Porque durante o processo da queima, essa peça vai se tornar 100% impermeável e vitrificada, ou seja, essa peça não vai absorver nenhuma umidade. Diferente da cerâmica fria, que por mais que ela esteja selada com o verniz ou com a resina, ela ainda é porosa. Ela não é vitrificada, não é impermeável, então ela vai acabar absorvendo os alimentos que estiverem em contato com ela. E eu acredito que você já deve ter ouvido falar nas resinas Food Safes. E essa resina tem o objetivo de deixar o material seguro para a gente consumir algum alimento. Mas pesquisando brevemente sobre essa resina, sobre o material que é a cerâmica fria, eu consegui entender que não é compatível utilizar essa resina nessa massa de cerâmica fria. E eu defendo o uso da cerâmica fria somente para decoração.
E é claro que eu não tô dando martelo final aqui, tá, gente? A minha opinião não é a única e verdadeira. Muitos artesãos defendem o uso da resina Food Safe, mas vale a pena você ir pesquisar sobre o tema e ver se faz sentido pra você. Então, a gente entende que a cerâmica fria é uma massa de modelar bem diferente da cerâmica tradicional, que é uma argila natural que vem da natureza, enquanto a cerâmica fria é uma massa sintética criada em laboratório. E essa foi a aula de hoje, um pouco mais rápida, porque eu queria me apresentar e falar um pouco sobre a cerâmica fria de maneira mais didática. E na próxima aula eu vou passar para vocês uma lista de materiais básicos para a gente começar na cerâmica fria e também entender qual a função de cada material. Muito obrigada por ter ficado até aqui e por hoje é só. Tchau!